Oi, tudo bom? Graça e paz. Muito obrigado pela sua companhia. Homens reprovados por Deus, o tema da nossa mensagem hoje. Talvez você até já ouviu. Ah, fulano é da sua igreja? Sim, é da minha igreja. Pois é, comprou aqui, não paga as contas. Como é que fica? Há muitas pessoas que as suas obras, a sua maneira de viver é totalmente reprovável. A palavra de Deus condena as suas obras. São homens reprovados por Deus. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curta, compartilhe essa mensagem se você achar necessário, se você gostar dessa mensagem, e deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Tito, capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Reprovados para toda boa obra. Há muitas pessoas por aí que se dizem cristãos. São enganadores, mercenários, lobos em pele de ovelha. É gente que não paga as contas em dia, tá lá na igreja, pregando bonitinho. Nossa, como que essa pessoa é piedosa. Olha como ele é realmente um homem de Deus, faz a obra com carinho, com zelo, mas vive dando mau testemunho na sociedade. Pois é muito triste isso, mas existem muitos mesmo, homens e mulheres reprovados por Deus. A maneira de agir, as suas ações, os seus pensamentos, tudo aquilo que fazem é reprovado. E quando eu vivo dessa forma, vivo enganando, trapaceando, quando eu não pago as minhas contas em dia, eu estou negando a Cristo. Ah, mas eu conheço a Jesus. Ah, mas eu prego a palavra de Deus. Eu sou isso, sou aquilo. Mas não dou bom testemunho. Eu tenho compromisso, eu preciso ter esse compromisso com a verdade, de andar na verdade. Eu não posso enganar as pessoas. Eu preciso dar um bom testemunho no meu ambiente de trabalho, na escola, na sociedade, no ambiente familiar. Há muitos que não têm nem moral para pregar para a família, devido ao modo que vivem. Estão na igreja, mas durante a semana fazem negócios desonestos. É o marido que trai a esposa, é a esposa que não é fiel ao marido. Tanta coisa acontecendo. São os incrédulos no seio da igreja. A igreja é composta por gente assim. Tem um crente maduro, mas tem também um incrédulo e tem o novo convertido. E muitas pessoas, as suas obras são reprovadas por Deus. Professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. No mundo de hoje tudo é normal. Trair a esposa é normal. Fazer negócio desonesto é normal. Ir para o barzinho, tomar umas com os amigos, o happy hour, no final de tarde é normal. Tanta coisa que fazem às escondidas. Deus sabe das motivações de cada um. Deus sabe o que se passa dentro do meu e do seu coração. Deus sabe realmente quem somos. Não adianta querer enganar Deus. Nós podemos estar ali bonitinhos na igreja, todo mundo como se fosse santo. Na igreja parece que todo mundo é santo, não é? Mas ninguém sabe dos pensamentos de cada um. Ninguém sabe das obras de cada um. É certo que, se não confessarmos os nossos pecados, os nossos erros, hora ou outra, o seu pecado há de te achar. Por isso que nós temos o compromisso de dar bom testemunho no ambiente familiar, no trabalho, na igreja, seja onde for. Conhecer a Deus de verdade e viver a palavra de Deus como ela é.
e defender esses princípios. O cristão ele precisa ter princípios. O cristão ele não pode viver como o ímpio vive. Precisamos viver em novidade de vida. Afinal de contas, Jesus me transformou. Agora sou nova criatura, nasci de novo. O pecado não pode mais me domar. O pecado não pode mais tomar conta da minha vida. Antes eu andava com o pecado. Antes eu tinha prazer nas coisas erradas. Mas agora não. Agora eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. Eu preciso viver em novidade de vida. Porque Cristo tem o poder de transformar vidas. E se há pessoas em nosso meio que se dizem cristãs, mas vivem mentindo, vivem só na enganação, com o coração cheio de maldades, maledicências, pessoas imorais, essas pessoas, elas estão enganando a si mesmas, porque elas se dizem convertidas, mas são apenas convencidas. Há apenas ali um convencimento. Professam conhecer a Deus, mas estão negando a Deus por suas obras. E é por isso que são abomináveis, reprovados para toda boa obra. Homens reprovados por Deus. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você pensa. E dependendo do meu modo de vida, como estou vivendo, isso já demonstra quem de fato eu sou. Se sou realmente um homem de Deus, se sou realmente um salvo por Deus ou não. A minha maneira de viver. Tem pessoas que não têm nem moral para pregar para a própria família. Por quê? Porque não dá bom testemunho. A minha esposa me conhece. A minha mãe me conhece, meus irmãos me conhecem. Será que eu tenho moral? Será que Cristo habita em mim, o Espírito Santo de Deus está em mim, de fato? Será que eu vivo a verdade das Escrituras? Será que eu tenho moral para pregar a palavra de Deus para minha família? Você já pensou nisso? Muitas vezes nós vivemos na enganação. A imoralidade toma conta, vivemos no pecado e isso desagrada a Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. Quando eu vivo no pecado, estou ofendendo a Deus, a glória de Deus. E eu não posso dizer que sou cristão. De que adianta fazer a pública profissão de fé, o batismo, e continuar a mesma pessoa, os mesmos vícios, os mesmos erros? Não paga as contas em dia, vive traindo o esposo, a esposa, fazendo coisas erradas, fazendo tudo que é contrário ao que a palavra ensina, defendendo os valores deste mundo. Tudo é normal, eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu bem entender. Domingo é crente na igreja, mas durante a semana só vive trapaceando, enganando, mentindo. Como que eu posso dizer que eu sou cristão? Estou negando. Eu professo conhecer a Deus, entretanto estou negando pelas obras que estou fazendo. Preciso dar bom testemunho. Esse é o objetivo do cristão. Ser diferente, ser sal e luz. Dar o bom testemunho. Eu preciso ter o bom perfume de Cristo. Fazer a diferença no ambiente a qual estou inserido. Fazer a diferença nessa sociedade imoral e corrupta. Ser bênção na vida das pessoas. Trazer palavras abençoadoras que edifiquem. Que Deus nos livre da imoralidade.
Que Deus nos livre do pecado. Que Deus esteja cuidando da igreja. Sabemos que na igreja há o incrédulo, há o crente maduro e há também o novo convertido. Nós precisamos entender isso. Há os lobos em pele de ovelha, mentirosos, enganadores, que o tempo todo estão ali só enganando. Bons de lábia, falam bonito, mas não vivem aquilo que pregam. Precisamos, acima de tudo, viver aquilo que pregamos. De nada adianta trazer uma exortação, de nada adianta falar a verdade, mas não viver a verdade. Estou negando a Deus. E as minhas obras são más. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus habite poderosamente em nós, que possamos ser morada do Espírito Santo para fazer aquilo que agrada a Deus, para andar nos caminhos do Senhor, ir contra os valores que este mundo nos apresenta. Tanta coisa ruim, tanta maldade, a inversão de valores presente neste século. Nós não podemos abrir mão dos valores da palavra de Deus. Precisamos colocar em prática os ensinos da palavra e andar na verdade. Sendo assim, se assim fizermos, as nossas obras serão aprovadas por Deus. Homens aprovados por Deus, irrepreensíveis. A nossa conduta deve ser a conduta de Cristo, a conduta daqueles que seguiram a Cristo, aqueles que amam a Cristo. Precisamos ser verdadeiros. Não podemos abrir mão da verdade, em hipótese alguma. Ser cristão autêntico, ter as marcas de Cristo, andar com Cristo, seguir o caminho da salvação, o caminho que nos conduz à vida eterna. É assim que deve ser o homem de Deus, a mulher de Deus. Servos fiéis do Senhor. Que Deus nos ajude, que possamos viver o cristianismo autêntico, o cristianismo verdadeiro e não abrir mão dessa verdade que nós aprendemos da palavra de Deus. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Essa palavra, essa exortação é para todos nós, para a igreja do Senhor, que possamos nos arrepender de verdade, reconhecer que nós erramos muitas vezes, pedir perdão para Deus, confessar os nossos pecados. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja. Encontro aqui no canal Palavras de Fé. Fica com Deus.